diz assim, 2 Crônicas 29, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Preste atenção. Tirai do santuário a imundícia. Todos os reis, quando eles assumiam o trono, a primeira preocupação era com o seu exército, com os homens que defendiam as suas riquezas e queriam garantir conquistas maiores. Já tomava posse do trono, já preocupado qual o próximo reino que nós vamos desapossar. Mas Ezequias foi diferente, porque ele viu o povo longe de Deus. E o que uma pessoa é longe de Deus? O que nós somos sem a presença de Deus? O próprio Senhor Jesus disse de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele percebeu que o povo estava doente, espiritualmente falando. Nós vamos ver nos detalhes. Então a primeira preocupação dele foi cuidar do lado espiritual do reino. Ele não se preocupou com as armas de guerra, com os soldados, com as conquistas. Ele baixou um decreto: nós vamos nos consagrar a Deus. Nós estamos vivendo nessa, desculpa a expressão, nessa desgraça de vida, de dor, de angústia, de opressão, de sofrimento, de amargura, porque nós estamos longe da presença de Deus. Não era assim com meu pai Davi, onde ele levava o povo a ser um povo de fé, um povo de Deus. As pessoas estavam enfermas espiritualmente falando, no altar estava cheio de ídolos, e ele baixou um decreto: nós vamos tirar a imundícia. Aí diz assim: também fecharam as portas do pórtico, apagaram o quê? As lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Sabe aquela pessoa que esfriou? Sabe aquela pessoa que desanimou? Porque antes da pessoa sair da igreja, ela saiu da presença de Deus. Então, mesmo que ela esteja dentro de uma igreja, pode acontecer dela já ter se afastado de quem? De Deus. Ela vai à igreja, mas de uma forma religiosa, com uma obrigação. E Deus, pessoal, Ele quer ter um relacionamento conosco. Sabia disso? É tão importante a gente entender isso, que a Bíblia fala que o Espírito Santo chega a ter ciúmes de nós. Ele quer ter um relacionamento com você. Você tem um relacionamento íntimo com Deus. Ele fazer parte da sua vida, como o pão que você come todo dia, você desejá-lo na sua vida, você buscá-lo, você se envolver com Ele, sabe, se preocupar em tudo que você vai fazer, se aquilo é ou não
da vontade dele, porque se não é, não insista, não vale a pena. Se não é da vontade dele, não vai te fazer bem. Pode ser até bom naquele momento, mas se não é da vontade dele, vai trazer problemas. Quem compreende até aqui? Veja que esse povo, a exemplo de muitas pessoas, eles estavam frios, eles não viviam mais pela fé, eles não buscavam mais, a lâmpada, a chama se apagou dentro deles, eles não tinham mais prazer nas coisas de Deus, eles continuavam crendo que Deus existia, eles não tinham deixado de crer em Deus, mas eles estavam agora distante dele. E quando você está distante de alguém, para você entender esse alguém, como é que é? Para você conversar com esse alguém, para você se relacionar com esse alguém. Por isso que você tem que estreitar o seu relacionamento com Deus. E isso fazer diariamente, pessoal. Não estou falando de fanatismo, de ser, fanático. Mas você ter uma vida com Deus. Isso faz toda a diferença na sua vida. Aí você vai entender a vontade dele para a sua vida, e ele vai entender os seus propósitos também. Isso é relacionamento. Aí ele diz assim, versículo 8: pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror. Olha aí, terror, espanto, assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Versículo 10. Agora leia ali, pessoal. Agora estou resolvido a fazer o quê? Aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Aí ele diz, fala comigo e com você, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu, que maravilha, para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Deus nos escolheu, ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ele. Ele nos escolheu, ele nos aceitou primeiro, nos separou, viu no meio de milhões de pessoas você, amém? O que ele viu de interessante na gente, né? O que ele viu de interessante em nós? Tantos aí, com muito mais qualidades que a gente, muito mais perfeição que nós, sim ou não? Com muito mais conhecimento, mas ele escolheu a gente. E nós não podemos desprezar isso. Ele nos escolheu para estarmos na presença dele. Agora, para que ele está comigo, para que ele possa estar em mim, então eu preciso tirar da minha vida o que não está agradando a ele.